Abraão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Arão, ao seu marido. Observa bem, a Abraão ao seu marido, perdão. A fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, versículo 4, ela lhe entrou a Agar, ou no caso, teve relacionamento com ele, e concebeu, e vendo ela que concebera, foi senhora, sendo desprezada aos seus olhos. Me dê a sua atenção aqui. Isso, leva ela ali, pastor Croacer, só para a gente dar sequência no culto. Dê a sua atenção toda para mim por enquanto. Eles abençoam a vida da irmã ali, ajudando ela. Preste atenção nisso. De repente diz a Bíblia que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e a promessa era que ele teria um filho de sua esposa por nome de Sara, e através desse menino que nascesse, uma grande descendência iria surgir. Preste atenção nisso. De repente o tempo vai passando e as coisas nada de acontecer, e Sara resolveu então dar uma mãozinha para Deus. E o que é que ela fez, apóstolo? Ela observou que ela estava envelhecendo, o seu marido estava envelhecendo, então eles decidiram fazer o seguinte: vamos pegar e vamos dar a nossa serva para se deitar com Abraão. Então de repente Sara foi lá, procurou a serva dela por nome de Agar, e disse: toma aqui meu esposo, deita-se com ela e tenha um filho com ela, já que daqui dessa madre não sai filho nenhum. De repente então Abraão vai lá, deitou-se com Agar, que era egípcia, e nasce um menino por nome de Ismael. Qual era o nome do garoto, gente? Agora o detalhe, que Deus não havia mandado Sara dar esse conselho para o esposo de se deitar com a empregada. Foi um erro humano de Abraão e de Sara. Vai eu entendendo a história para você ver entender o que Deus quer falar com você. E para quem não conhece a história, a Bíblia diz que depois que Ismael nasce, Abraão se envolveu com um grande problema, porque logo depois a sua esposa Sara ficou com ciúme do menino e da mãe do menino, e chegou um dia então que Sara olhou para o Abraão e disse assim: Abraão, você escolhe, ou esse menino aqui dentro de casa, ou eu. Aí a Bíblia diz então que Abraão vai orar a Deus, e Deus diz o seguinte: manda o menino embora já, Abraão, senão vai dar contenda na sua família. Pense comigo você agora. Abraão, sendo pai, se vê obrigado a mandar o garoto embora de casa. Ele teve que fazer, porque senão causaria um dano maior. Então ele chama a mãe do menino e o filho e diz: vão embora daqui, senão vocês vão causar problema na minha vida. Já começou aí o problema de Abraão, ou seja, a atitude dele gerou um problema emocional. De repente, passou-se os anos, a geração de Ismael nasceu, e acontece que então, até hoje, esse problema que começou em Abraão se instala, correu durante os anos. As nações árabes, ou do mundo árabe, até hoje luta contra Israel, que são descendentes de Abraão. O que o senhor está querendo dizer com isso? Existem problemas que nascem de ordem humana, e existem problemas que nascem de ordens espirituais. E qual é a diferença, apóstolo? Quando você, com as suas atitudes, tem uma ação que gera um problema, esse problema vai se arrastar por muitos anos. Agora, quando o diabo no mundo espiritual se levantou para fazer guerra contra você, esse problema não te derruba, muito pelo contrário, no meio dele Deus te faz crescer. Agora você precisa começar a perceber essa fase, esses problemas, a dificuldade que às vezes você vive. Como é que elas nasceram? Foi você que provocou tal problema, ou nasceu simplesmente por ordem espiritual? Você está andando com Deus, você está certo com Deus, e o diabo resolveu se levantar. Se foi isso, acredite que essa guerra não vai te matar, Deus vai te levantar no meio disso. Agora, se você é quem provocou o problema, acredite que ele vai se arrastar durante um bom tempo na sua vida, até com que você faça alguma coisa para mudar isso.
Diga comigo, eu tenho que saber a origem desta batalha que eu estou enfrentando. Então você precisa começar a perceber, será que você não contribuiu para que esse caos começasse a acontecer na sua vida? Porque se você teve alguma participação nisso, Deus vai deixar você viver de forma prolongada para você perceber o que é que você tem que mudar, para evitar a fazer de novo o que você fez. A Bíblia diz que a atitude de Abraão gerou um problema que até hoje os descendentes dele está sofrendo as consequências. Essa guerra que você vê entre os árabes e os israelenses começou no dia que Abraão resolveu dar uma força para Deus. Existem muitas pessoas que de repente ela não percebeu o quanto que ela contribuiu para que essa situação ruim começasse a acontecer, e de repente ela está querendo Deus resolva o meu problema, quando na verdade podemos ser nós que criamos aquele problema. Eu vou te dar outro exemplo. A Bíblia diz que Davi enfrentou guerras espirituais, mas algumas guerras que Davi enfrentou, ele mesmo provocou. Quer ver? Está escrito que Saul, que era o primeiro rei de Israel, perseguia a Davi. Eu não sei se você fez questão de analisar a história entre Davi e Saul. Sabe o que você vai perceber? Que todas as vezes que Saul tentava matar a Davi, Davi só crescia. Por quê? Porque era uma perseguição espiritual. Gente, presta atenção. Luta espiritual não te derruba. Luta espiritual faz Deus acrescentar na tua vida. Alguém está olhando para mim e está dizendo: apóstolo, eu estou numa luta espiritual contra demônios, ou eu estou numa situação que eu percebi que é uma entidade que se levantou, eu estou num vento forte. Acredite, no meio desse vento Deus se levanta. Agora tem o outro lado. Quando você é quem provocou essa crise, ela se estenderá por um bom tempo na sua vida. A Bíblia diz que uma vez o diabo encheu o coração de Saul querendo matar Saul. E Saul chegou em Davi e disse assim: vai lá e traz para mim 50 prepúcios dos filisteus. Era uma missão suicida, porque Davi não teria condições de lutar contra 50 homens e trazer isso que Saul estava pedindo. Mesmo debaixo dessa ordem injusta, Davi foi à guerra, e a Bíblia diz que Deus deu vitória para ele. E quando ele chegou diante de Saul e colocou 100 prepúcio, o que é prepúcio, apóstolo? É uma parte íntima do órgão masculino. Ele cortou dos inimigos e colocou 100 dentro de um saco e depositou nos pés de Saul. Sabe o que Saul falou? Agora veja que realmente Deus é com você. Por que Saul disse isso? Porque Saul havia mandado Davi para uma missão suicida. Mas até nisso Deus deu vitória a Davi. Ele entrou numa guerra não porque ele queria, mas porque o demônio resolveu se levantar, e Deus deu vitória a Davi. Agora existe uma guerra que Davi começou e se estendeu por muitos anos na sua geração. Está escrito que de repente ele está na janela, ele olha uma mulher, o nome dela é Betseba, essa mulher é casada, e ele desejou deitar-se com ela. E a história bíblica conta que ele mandou chamar, se deitou com a mulher, teve um filho com ela, só que ele não querendo assumir a paternidade da criança, ele chamou o marido da mulher, mandou a mulher se deitar com o marido, para fazer de conta que era o marido que tinha engravidado da esposa. O marido não quis. E Davi, para tentar esconder o erro, sabe o que ele fez? Além de ter deitado com a mulher do cara, mandou matar. Ele provocou algo que se estendeu tragicamente por um bom tempo na vida dele. A Bíblia diz que por causa dessa atitude de Davi, houve guerra na família, houve castigo em Israel, e por mais de 8 anos eles sofreram a consequência. O que eu quero te mostrar? Você precisa detectar se o que você está enfrentando de problema foi você que provocou, ou foi apenas um levante de Satanás. Porque se foi você que provocou, acredite, isso se estenderá por muito longo, ao menos que, já eu te digo o que fazer. Mas o que você tem que começar a analisar e fazer perguntas é como está escrito em Apocalipse. Lembra de onde caiu, se arrependa, para que então você conserte, ponha-se de pé e a sua vida volte a andar.
Talvez você está aqui agora, irmão, e você não notou que existe alguma coisa que você precisa pôr para fora, que está aí dentro, que está fazendo você ter atitudes ou ter falta de ações que estão gerando caos na sua vida sentimental, financeira e outras mais. Quem está entendendo o que eu estou ministrando, diga amém. Então você precisa fazer essa pergunta para si mesmo agora: o problema que eu entrei é um levante espiritual ou eu iniciei esse caos que eu estou vivendo? Porque se foi um problema que você criou, ele vai se arrastar por longos tempos na sua vida. Por isso que você tem que agora chamar a responsabilidade para si e começar a perceber. A Bíblia diz no livro de Juízes que o povo de Deus, voltando a pecar contra Deus, fizeram o que era mal diante do Senhor, e eles entraram no ciclo de 7 anos de fome. Quando você olhar na palavra, você vai achar lá no livro de Juízes, que vem depois do livro de Josué, essa seguinte citação: depois da morte de Moisés, filho de Num, de Josué, filho de Num, servo de Moisés, o povo voltou a errar, e Deus os entregou por 7 anos à mão dos medianitas, e eles passaram fome e empobreceram. Você tem noção do que é um sofrimento se arrastar por 7 anos? Só que aquele sofrimento não veio à toa. Foi eles que provocaram. Uma vez, eu atendi um pastor que ele havia provocado uma crise em sua própria vida, e ele não sabia que ele é quem tinha começado aquele problema. Aquela guerra não nasceu porque um diabo se levantou. Aquela guerra nasceu porque ele provocou. E como é? De repente, ele recebia um valor muito pequeno de um valor que as pessoas ajudavam ele no ministério. Para ser sincero, era R$600 que ele tinha como salário naquela época. Isso há 9 anos atrás. E um belo dia, ele disse assim: eu não vou tirar o meu dízimo, porque a minha vida já é de Deus, eu já faço a obra de Deus, então não tenho necessidade de tirar o meu dízimo, que era R$60. De repente ele começou a perceber que a vida dele começou a entrar num embaraço tão grande, e ele orava, dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai mudar o meu cativeiro? Quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que isso, aquilo, outro? Até que um dia, ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhava que ele estava com um arame farpado na mão, e ele mesmo se enrolava no arame. Não precisa nem ser um mestre de interpretação para saber o que o sonho significava. Logo ele acordou pela manhã e ele entendeu, e ele mesmo teve a interpretação do sonho. Presta atenção nisso, gente. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele que aqueles problemas que ele estava vivendo na área financeira, ele mesmo estava criando sobre a vida dele. Quando? Quando ele deixou de fazer algo que ele sabe que é princípio ser feito. E aí de repente então ele voltou a ser dizimista. Logo depois, as coisas começaram a se tornar possíveis, os embaraços foram sendo desfeitos. Então você percebe, irmãos, que existem problemas que nasceram a partir da falta de atitude nossa ou de uma atitude errada nossa. Faz um exame de sua consciência. Há quanto tempo você está na mesma fase? A luta espiritual que Deus permite, ela não me sucumbe, ela me projeta para o alto. Quando Deus permite um homem, uma mulher viver algum tipo de desafio, não é para colocar em declínio, mas é para que a glória dele cresça na vida daquela pessoa. A Bíblia diz, a luta que Deus permite, está lá em 2 Coríntios, essa leve e momentânea tribulação aumentará o peso de glória na sua cabeça. Então, quando o inimigo resolve se levantar contra você, e você está na posição diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Satanás não vai ter força para te abaixar. Aquela luta vai te exaltar para a glória de Deus. Agora, se você está há muitos anos na mesma fase, com a mesma luta, acredite que não nasceu de um ataque demoníaco. Ou algo que você fez que gerou esse problema, ou algo que você deixou de fazer que está gerando esse problema. Eu já fiz várias vezes esse exame de consciência para avaliar se o que eu estou enfrentando de ruim não foi criado por mim, ou se de fato é uma situação espiritual que eu estou vivendo. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém.
seja da área financeira, seja da área emocional, ou de qualquer problema, até de ordem emocional. Você precisa começar a detectar a origem disso. Uma certa vez, ainda aqui em Cascavel, e eu testemunho para você isso com humildade, comecei a enfrentar algumas coisas que estavam se prolongando. Deixa eu colocar um aspa e te fazer entender uma coisa, gente. Quando um problema está por muito tempo instalado na sua vida, não aceite isso como normal, porque não é. Amém ou não amém? Vou repetir, eu quero que você anote, grave, nem se for preciso na sua casa ouvir a mensagem de novo. Quando um problema está por muitos anos se arrastando na sua vida, não aceite isso por normal, porque não é. Ou algo você fez que criou essa situação, ou algo você deixou de fazer que permitiu todo esse caos entrar. Você precisa começar a detectar a origem das coisas. E um ponto muito importante que eu havia dizendo, eu comecei a passar então por uma fase que estava se prolongando na minha vida. De repente o Espírito Santo me ajudou a detectar que era eu que estava provocando a dor que eu estava sentindo. E qual é o remédio? A Bíblia diz isso lá em Provérbios. Aquele que confessa a sua culpa, o seu pecado, e se arrepende, e o deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, se você hoje tiver humildade de pelo menos parar para analisar, e de repente nessa análise que você fizer, você detectar que você quem começou isso que está acontecendo na sua vida de ruim, e se arrepender, e pedir ajuda, Deus vai te dar a solução desse problema. Pode aplaudir a Jesus por isso? Está escrito, Ele não vai negar a palavra dele. E o que é que o Senhor fez? Quando eu notei que a dor que eu estava sentindo era eu mesmo que estava gerando ela na minha vida, de verdade, irmão, eu me ajoelhei diante do Senhor. Eu coloquei a minha cara no pó. E eu chorei como criança dizendo, Deus, eu não sei fazer, me ajuda. Eu reconheço que eu contribuí para a minha vida chegar nesse estado que ela chegou. Porque isso é, diante de Deus, é voltar aonde eu caí, para que então eu me arrependa e me ponha de pé. Quais são os embaraços que estão na sua vida? Pode não ser uma luta espiritual, pode ser uma ação sua que levou a sua vida para esse caos. E Deus está te chamando hoje a seguinte questão: tenha humildade. Se você reconheceu que você participou para isso acontecer, vai lá para o seu quarto, se esvazie, porque Deus tem solução para essa situação sua. Você vai perceber que é um caminho que Deus quer que você ande nele. Diga, Senhor, obrigado, Jesus. E nós precisamos chamar essa responsabilidade e notar que o problema que tem origem no mundo espiritual me cresce, me evolui, mas aquilo que eu mesmo provoquei vai se estender por muitos anos na minha vida, ao menos que eu me arrependa, reconheça a minha participação naquilo. E a Bíblia diz, e a graça de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Quando Paulo fala sobre esse texto, a graça se aperfeiçoa na minha fraqueza, ele não está falando de alguém mole, de alguém moribundo, quase morrendo. Essa fraqueza que a Bíblia diz é um ser humano que reconhece que não sabe fazer como deve e pede ajuda para dar certo. Quanto tempo você está tentando da mesma forma e está tudo dando errado e você ainda não esboçou a sua fraqueza nessa área para Deus? Diga comigo, Deus, que a tua graça se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu sinto de forte maneira no meu espírito de dizer que Deus está te chamando para você ir para o seu quarto, apresentar a sua fraqueza, e a graça dele vai consertar o que você bagunçou, irmão. Aleluia. Acredite nisso. Minhas lamparinas, põe a mão no seu coração, estão acesas. Permita o Senhor te ajudar com esse problema. Abre o seu coração, peça ajuda. Peça ajuda. Começa a dizer, Deus, eu preciso da sua ajuda.
Eu venho com a minha fraqueza diante do Senhor. Eu preciso muito da tua ajuda nessa área que eu participei e criei esse problema. Vou abrir para você. Segura, irmão. De repente foi uma mentira que você contou lá no passado, que agora você está tendo que criar várias outras mentiras para tapar aquilo que você disse. Talvez foi algo que você fez que você não poderia ter feito, que abriu janelas no mundo espiritual e o mal entrou e você está perdendo, só perdendo, só perdendo. Grave isso que eu vou te falar. Toda luta prolongada não é normal, porque Deus não te chamou para morar no deserto. Deserto é só lugar de passagem, não de moradia. Talvez você já encontrou muita gente que diz assim: rapaz, eu estou no deserto, passa 10 anos, você faz a mesma pergunta para o indivíduo, o que ele fala? Passou 20 anos, você faz a mesma pergunta, o que ele responde de novo? Isso já não é uma faculdade, é pós-graduação de deserto. Diga comigo, vamos falar profeticamente, diga: deserto não é lugar de moradia, é só de passagem. Alguém de repente está vivendo um deserto financeiro há muito tempo. Não está certo, está errado. Alguém está devendo ou vivendo um deserto em outras áreas. Querido, para todo problema que o homem criar, acredite, Deus tem poder infinito para te ajudar nisso. Mas para isso ele precisa, exponha a sua fraqueza e reconheça que você não é bom nisso. Peça ajuda. E aí a graça vai se manifestar na sua fraqueza. E Paulo não estava dando conta de suportar tal coisa. O que ele faz? Ele vai orar expondo a fragilidade que ele tinha da questão diante de Deus. E o que é que Deus fez? Paulo, eu vou te dar graça para você superar isso. E quando é que Deus falou que deu graça? Quando Paulo esboçou a fragilidade que ele tinha em relação àquela perseguição. Talvez você está tentando ser forte, e diante de Deus você não precisa ser forte. Você tem que ser forte diante do inimigo. A Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou forte. Está falando de você e de Satanás. O diabo tem que entender que em Cristo você pode tudo que te fortalece. Mas em Deus, ninguém precisa ser forte. Você é filho, expõe as suas fragilidades para o Pai te ajudar com elas. E Abraão criou um problema que se estende até hoje lá na faixa de Gaza. Não sei se você já viu essa luta que é milenar entre israelense e o mundo árabe. Por quê? Tudo porque Abraão fez algo que não poderia ter sido feito. Problemas que nós criamos se estendem, a não ser que venhamos nos arrepender. Agora, o problema que o diabo arruma, Deus derruba por terra para você passar. Não está escrito: a arma que o diabo prepara contra você não prosperará? Lembra do texto? E nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O que significa? Toda ação que o diabo intenta para me destruir, a Bíblia diz que eu estou imunizado. Satanás não consegue me destruir com essas armas. Significa entender que a arma que realmente destrói é aquela que eu mesmo uso para me destruir. Uma ação errada ou falta da ação correta. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga amém. Só que não é só isso que eu quero te falar. Diga para o seu vizinho assim: aperta o cinto. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos participar. Diga aí para o seu vizinho: aperta o cinto, irmão. Você vai ter aqui em poucos minutos quase que um mini seminário sobre a sua vida no mundo espiritual e como o diabo te vê. Estão preparados para isso? Gênesis 15, vamos lá. Apóstolo, o senhor está começando o culto? Não, já comecei. É que eu estou trabalhando devagarzinho para você entender tudo que Deus está falando. Gênesis 15, versículo 1. Vamos no versículo 13 para andar melhor e progredir por causa do período de tempo. Gênesis capítulo 15, versos 13. Isso. Observa. Então disse Abraão: olha o que Deus falou, hein? De certo que peregrina será a tua semente,
em terra que não é sua, exíve-los-ão e aflige-los-ão 400 anos. Versos 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda ou grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração, esse nome eu preciso que você grave, diga comigo, a quarta geração. Mais uma vez, a quarta geração. Você que ensina a Bíblia na igreja, marca isso. Líder de jovens, toda a igreja novamente, repita a quarta geração. 1, 2, 3. Ok, continuando, diz assim: tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Presta atenção nisso aqui. Quando as pessoas começam a se mover em rumo ao destino que Deus tem para ela, Satanás ele vai começar a se levantar para que essa pessoa não atinja o que Deus quer que ela atinja. Muitas pessoas chegam até a dizer o seguinte: que luta que eu estou vivendo nessa temporada que eu estou passando. Sabe, querido, essa grande luta que você está vivendo, como eu disse até na página do Facebook, é anúncio de algo, de fato, que você está prestes a acessar. Mas para que você não acesse o mundo espiritual, a parte das trevas se levantou com tudo que eles têm para te pressionar, para te tirar do curso, para não deixar você avançar para o projeto de Deus. E é isso, você sente essa pressão, você sente esse embate, justamente porque Satanás, durante o tempo da existência humana na terra, ele aprendeu a ler o profético. Presta atenção nessa frase, para tentar paralisar o profético de acontecer na sua vida. O que é o profético? É uma palavra que Deus anuncia sobre o seu futuro. O que é o profético? É algo que Deus falou antes de você nascer, que quer fazer na sua geração através de você. E quando o diabo aprende a ler o tempo, então ele começa a se levantar para não deixar você viver o que Deus anunciou ao seu respeito. O que é o profético então, apóstolo? É tudo aquilo que Deus fala que vai fazer no meu futuro. E como é que o diabo sabe disso? Vou usar a Bíblia para você entender. Antes de usar a Bíblia, usando a minha vida. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe disse que ela foi expulsa de uma casa. Na época era só eu e ela. E ela me criou durante um determinado tempo antes do meu padrasto aparecer na minha vida, e esse homem que chamei por pai. Mas antes era só eu e ela. Um belo dia, por volta das 4 horas da madrugada aproximadamente, ela me pegou, expulsa da casa que ela estava morando por não ter condições de pagar, e ela me colocou no ombro, e ela me conta que era uma madrugada de muito frio. Ela disse que eu tremia muito e o vento batia e ela chorava. Naquela época minha mãe não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, ela não sabia orar, ela não conhecia esse mundo da fé. E de repente ela disse que eu estava chorando muito e eu tremia muito com 2 anos de idade. E ela chorando parou, sentou num banco de uma praça de um bairro chamado Cristiano de Carvalho. A pastora inclusive morou nesse bairro. E aí ela começou a chorar e ela falou em voz alta assim: Deus, se o Senhor existe, não deixe o meu filho morrer. Faz alguma coisa, transforma a vida dele. Faz dele um homem grande amanhã, no futuro dele. Ela disse que quando ela falou isso, ela me sentiu aquecer o meu corpo. E eu parei de tremer de frio e eu peguei no sono, no ombro dela. Obviamente, como é algo comum, as pessoas contar suas experiências. Então o que ela fez? Tinha uma tia minha chamada de Maria de Lourdes, que também já é falecida. Ela chegou nos irmãos dela, chegou na minha tia e começou a falar a experiência que ela teve naquela madrugada, quando ela foi expulsa da casa. E ela dizia: parece que Deus me ouviu, porque eu senti uma paz. O William parou de chorar na hora, o corpo dele ficou aquecido. Na verdade, não era a impressão dela. Realmente ela tinha tido uma resposta de Deus naquele dia. Quem pode dizer amém por isso? Só que ela me conta que depois que eu fui tomando uma certa idade,
Eu fui começando a ter comportamentos horríveis. Para você ter uma noção, com 7 anos eu já conhecia a maconha, conhecia a farinha e o mesclado. Me desculpe a expressão mesclado, mas é uma linguagem do mundo das drogas, que é o cigarro de maconha misturado com crack. Um garoto de 7 anos, usuário disso. Eu era muito violento. Eu tinha disposição para matar, de verdade. Dormia fora de casa, posava na rua, fazia arte e muitas outras coisas que nem convém contar. Era sempre destemido, ausente realmente de medo. Tinha experiências negativas com a polícia, não tenho passagens, graças a Deus, mas eu tinha tudo para dar errado. Agora, por que eu estava vivendo isso? Porque em algum momento, quando a minha mãe contava o que Deus havia falado, o que ia fazer de mim, Satanás, que é um ser espiritual, como diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele escutou o que a minha mãe havia recebido de Deus, e o que é que ele começou a fazer? Deturpar o plano de Deus na minha vida. Como? Me socando no mundo de destruição e violência. Quantos estão entendendo até aqui? Então toda essa sedução que a minha alma sentia para fazer o errado, não vinha de mim. Era Satanás tentando abortar o que Deus havia falado para minha mãe que faria de mim na terra. Eu vou mostrar agora no texto que nós lemos, e eu preciso que a sua mente fique conectada comigo. De repente então a Bíblia diz que Abraão estava dentro de uma tenda, gente. E ele estava num dia negro, num dia ruim, num dia de dúvida. Ele estava envelhecendo. E a Bíblia diz então que ele olhou para Deus duvidando da promessa e disse: cadê o meu filho? Porque eu estou envelhecendo e meu filho ainda não nasceu. Aí Deus, querendo colocar fé no coração de Abraão, sabe o que Deus fez, jovem? Deus chamou Abraão para fora da tenda, presbítero Codol, pastor Curacir. E sabe o que Deus fez? Abraão, conta as areias, conta as estrelas, assim será a sua descendência. E ali tem uma grande sacada. A Bíblia diz que Deus contou o futuro da descendência de Abraão inteirinha, mesmo antes de Abraão ter o seu filho Isaque. Está lá, acabamos de ler. Aí Deus começa a dizer assim: Abraão, você não tem o seu filho ainda, mas deixa eu te contar o que vai acontecer com a sua descendência antes mesmo de você ter um filho sequer. E Deus vai falando: a sua descendência vai ser peregrina por 40 anos na terra. A sua descendência vai ficar presa no Egito por 400 anos. E a sua descendência, na 4ª geração, ela vai sair do Egito, e rica ainda. Irmão, presta atenção quanto é que a mente de Deus é profunda. Deus estava falando da história da geração de Abraão, mesmo antes de Abraão ter filho. Vai vendo comigo, está pegando até aqui, sim ou não? Está determinado? Não perde a Bíblia não, estou falando da palavra. Aí a Bíblia diz que naquela época tinha uma cultura. Qual? Contar para os seus familiares o que Deus havia falado para eles em secreto. Isso era cultural, e até hoje lá é. De repente então Abraão chegou na roda de filhos, dos seus empregados, e começou a dizer: Deus apareceu para mim e falou comigo que vai ser assim, assim, assado a história da minha descendência. Então quem é que estava ouvindo? Além dos homens, Satanás. De repente, se você pegar para comprovar o que eu estou falando, lembra quando José teve um sonho? O que ele fez quando ele sonhou, gente? Estou te ensinando a Bíblia. O que ele fez? Saiu contando para os seus irmãos. Porque é natural, quando a gente recebe uma novidade, querer contar para melhores amigos. Sim ou não? Então, naquela época o povo não era diferente. Deus falava com eles, logo eles iam falando para todo mundo. E a Bíblia diz que nós somos assistidos por 3 olhares: pelos anjos, homens e demônios. Então os demônios, eles nos assistem e ouvem o que nós falamos. Então eles ouviram quando Abraão disse que na 4ª geração, lembra do nome? Na 4ª geração eles sairiam
do Egito em rumo à liberdade. Vamos parar agora e perceber o que aconteceu nessa quarta geração que carregava uma palavra profética. Vamos contar a primeira geração: Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Era a quarta geração. Você já estudou para ver o que aconteceu na quarta geração? Quem que era a quarta geração? Diga comigo. A geração que carregava uma palavra profética. Você já estudou o que aconteceu com a quarta geração? A Bíblia diz que Faraó recebeu a visita de Satanás. E Satanás disse no coração de Faraó: mata a quarta geração, para que eles não saiam. Foi aonde a Bíblia fala que Faraó chegou nas duas parteiras egípcias e deu uma ordem para ela, dizendo assim: Luiz, quando você chegar nas mulheres hebreias, mate todos os meninos homens. Por quê? Porque Deus havia falado que na quarta geração nasceria um povo que livraria o povo do Egito. Então o que o diabo estava tentando fazer? Por que ele estava tentando oprimir a quarta geração? Porque essa geração carregava uma promessa divina. E aí a Bíblia diz então que muitos meninos judeus morrem. Mas por que Satanás matou eles? Para não deixar a profecia de Deus acontecer. E que eu estou tentando te falar, usando a minha história. Quando Deus falou com a minha mãe, ela falou com as pessoas, e o diabo começou a tentar me desviar da profecia que Deus tinha comigo. O diabo ele vai fazer algumas coisas para não te permitir viver o que Deus quer. Se ele não conseguir usar o seu talento, então ele vai abafar você para que você não viva o que Deus falou. Amém ou não amém? Eu não sei se você já viu que tem muitos homens talentosos que estão no mundo do crime, que se eles tivessem convertido, ele faria um arrastão de almas para Deus. O diabo não precisa saber do seu futuro apenas, só dele detectar o seu potencial, ele já vai tentar ou te usar ou abafar o seu dom. Começa a perceber o que eu estou falando e vê se não tem sentido. O diabo notando que eu tinha capacidade de influência, irmão, eu sempre fui um bom comunicador. Eu sempre fui um bom influenciador. Isso aqui é natural de mim. Desde menino, eu sempre tive contato com pessoas que sempre foram mais velhas do que eu. Por exemplo, eu era a cabeça maquiavélica de todo plano ruim. A ideia nascia de mim. Era para fazer arte, aonde os meninos iam, lá em casa, para perguntar que tipo de arte que a gente ia fazer. Alguém já foi assim também ou não? Você era a cabeça ruim do grupo, ovelha negra da família. Tudo quanto é tipo de ideia ruim partia de mim. Então o diabo, percebendo a minha capacidade de liderar e influenciar, o que é que ele fez? Se eu não conseguir usar o dom dele, eu vou abafar ele. Me gerou dentro de um ambiente cujo o meu pai me abandonou e construiu em mim o complexo de inferioridade. Comecei a ter depressão. O que eu quero te falar? Que muitas das guerras que você está vivendo, que parte da parte do diabo, só tem dois motivos. O primeiro é, ou ele seduzir você para usar o seu talento, ou é abafar você para que você não faça para Deus o que você foi chamado para fazer. Aí nasce a pessoa com depressão, aí a pessoa fica com crise de identidade. Por quê? Porque o diabo ele tem dois caminhos para utilizar. Ou ele vai tentar te destruir ou usar o seu talento. Das duas, uma. No meu caso, ele tentou as duas. Primeiro, usar o meu talento, não conseguiu, então ele vai tentar me destruir. Eu vou dar outro exemplo para nós caminharmos mais nesse texto. Escute isso aqui. A Bíblia diz, missionário, de uma certa forma muito profunda, sobre outro homem que Deus havia escolhido para ele fazer uma coisa grande. Quer ver? Jesus de Nazaré. Lembra que a Bíblia diz que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, José e Maria foram para a cidade chamada Belém. Qual era o nome da cidade? Belém. Chegando lá em Belém, o que José foi fazer? Ele foi procurar um quarto em algum hotel. A Bíblia diz assim, e José,
Foi procurar alguma estalagem, que para nós hoje seria hotel. A Bíblia diz que ele não conseguiu achar nenhum hotel. Por quê? A cidade estava lotada, era tempo de festa, e o mundo naquela época estava esperando o nascimento do Messias. Nota que a Bíblia diz que quando Jesus foi nascer, o que o diabo fez com aquela geração? Herodes era o governador romano. A Bíblia diz que Herodes recebeu a visita de Satanás, e Satanás falou assim para Herodes: Herodes, mata todos os bebês recém-nascidos. Por que, Satanás? Porque dizem aí que vai nascer o rei dos judeus. E o que Herodes então faz? Mandou os soldados todinho matar os bebês recém-nascidos. No entanto, está lá em Mateus, a matança dos inocentes. Quem já viu isso na Bíblia? Por que Satanás estava tentando matar essa geração? Porque essa geração carregava uma promessa. Por que você passa por tanta crise? Por que toda hora dá vontade de você parar? Me ajuda a ministrar, diga assim para o seu vizinho: porque você carrega uma promessa. Você está entendendo, irmão? Aquela geração, a Bíblia diz o seguinte, lá em Isaías: como é que o diabo sabia dos planos de Deus? Deus não fala para o diabo do que vai fazer, mas a Bíblia diz que Deus anuncia aos seus profetas, e os profetas anunciam aos homens. Não está escrito? Deus não fará coisa alguma na terra, está escrito, hein? Sem antes anunciar aos seus profetas. Então Deus fala para o profeta anuncia para o povo, e além do povo, quem mais ouve? O diabo, gente. Então lá no texto de Isaías, diz assim, Isaías fala assim: ó Belém, não diga que é a menor entre as cidades, porque em ti nascerá aquele que há de remir o mundo no dia tal e no mês tal. Até data Deus deu de quando Jesus ia sair, períodos. Então por que José não encontrou lugar num hotel? Porque a cidade estava lotada. Por que a cidade estava lotada? Porque Isaías já tinha falado há muitos anos que naquele período nasceria o Salvador do mundo. Então todo mundo estava lá em Belém para ver Jesus nascer, embora eles não soubessem quem era ele. Então se o povo estava lá esperando o nascimento de Jesus, você acha que o diabo também não estaria lá? Só que o povo e o diabo não sabia quem era o menino e nem quem era a mãe do garoto. Então o que ele fez? Vamos matar todo mundo, vai que no meio de todo mundo a gente mata ele. Eu quero que você se esforce para entender comigo esse entendimento bíblico. Então aquela geração estava sofrendo porque eles carregavam uma palavra profética, porque Deus tinha anunciado antes deles nascerem que algo ia acontecer através deles. Deixa eu te contar sobre você agora, geração atual, século 21, 2022, dia 29 desse exato momento. Diga assim: eu sou uma geração que carrega uma promessa. Vou introduzir você para ficar mais fácil de você entender. Talvez na sua árvore genealógica, 200 anos antes de você nascer, Deus proporcionou uma experiência para alguém da sua família, dizendo que no futuro Ele ia levantar alguém. E aí você nasceu. E aí você não sabe o porquê que o diabo se contrapõe tanto quanto a você. Você não entendeu que muitas vezes você é a promessa materializada que Deus fez a alguém lá atrás? Saca isso, irmão? Você não está aqui à toa. Diga: eu não nasci na época errada. Eu estou no tempo certo de Deus para a minha vida. Eu não tinha que ter nascido na época de Jesus. Lá já tinha Pedro, tinha Tiago, tinha Filipe, tinha João. Eu nasci na geração certa. Eu não sei se você sabe que o negro é descendente de africano. Obviamente que sim. Independente se nós nascemos no Brasil ou não, tem o sangue do continente. E eu vou contar para você tentar imaginar o que pode ter acontecido com você.
Suponhamos que em algum momento, 500 anos atrás, alguém foi lá no Zumbi dos Palmares, que foi o meu tio. Amém ou não amém? E aí chegaram lá no Zumbi dos Palmares, que foi um negro muito importante naquela ocasião, e ele disse para o zumbi: daqui a tantos anos vai nascer um menino chamado, tipo assim, William. E esse garoto vai começar a fazer uma grande coisa. E o diabo fez o quê? E aí ele só esperou o tempo passar, estudou a época e disse: pronto, é nessa época que aquele Deus falou que esse menino ia nascer. Vamos matar todo mundo agora. Talvez você não entendeu que a sua história com Deus não está começando aqui. Começou há muito tempo antes, gente. Só que você tem uma visão muito pequena sobre você e Deus. Acorda, inocente. Se o diabo está investindo tanto contra você, é porque ele viu algo em você que ainda nem você mesmo enxergou. Não se tenha como mais um, não. Existe algo que você carrega, que muitas vezes Satanás não quer que você descubra. Então o que ele vai fazer? Aqui está a palavra profética, aqui está você. Você tem que entrar debaixo do que Deus falou para acontecer. Só que o diabo faz o quê? Ele tenta desviar você de longe dessa palavra, para que você morra e não viva o que Deus falou. Você precisa começar a perceber a visão de Deus em relação à sua vida. E eu te digo, na área que mais você enfrenta a guerra, existe alguma coisa poderosa nessa área que o diabo não quer que você saiba. Por isso que ele embaraça justamente esse setor. Todo depressivo tem alguma coisa que ele nasceu para fazer em relação a desbloquear seres humanos. Todo órfão, na maioria das vezes, nasceu para ser pai de multidão, só que o diabo não deixa ele ver isso. Diga: Deus, me mostra quem eu sou para o Senhor. O dia que Deus me mostrou o que eu era na boca dele, eu me alinhei com o que ele falou e estou indo, irmão. Aleluia. A partir daquilo, deixei a vergonha de lado, deixei o medo de lado, porque eu sabia que o diabo não conseguiu me seduzir, mas ele estava tentando abafar o meu dom, para que eu não fosse o que Deus declarou que eu seria. Alguém já ouviu falar de John Wesley? Quem já ouviu falar? Não é aquele seu vizinho que de repente comeu churrasco com você, não. O John Wesley foi um pai da igreja, um reformador. Diga essa frase: reformador. E o que John Wesley fez, missionário? Ele viveu num tempo onde as igrejas eram pacatas. Eles não aceitavam qualquer um dentro da igreja. John Wesley, quando ele nasce, ele quebrou esse protocolo. Primeira coisa que ele começou a fazer é anunciar o evangelho na rua. A religião da época não permitia o evangelho ser pregado na rua naquela época. E John Wesley meteu o pé naquele protocolo do homem e começou a anunciar o evangelho para pobres, negros, escravas, mulheres e homens que não sabiam ler. Eu não sei se você sabe que na época de John Wesley não era nem permitido orar o Pai Nosso se não fosse no latim. Pessoas ler as escrituras não eram permitido. E John Wesley foi uma pessoa que Deus levantou para mudar tudo isso, porque o evangelho não foi feito para um grupo, ele foi feito para todo mundo. Só que a mãe de John Wesley fala uma coisa, que na geração dela, os avós, os tataravós já eram crentes. E essa história era contada na família de John Wesley. Qual era a história? Os avós e tataravós contavam que em algum momento da geração da família Wesley, nasceria alguém que mudaria o curso do evangelho em seu tempo. Satanás, durante a história, então, estudou a história da família de John Wesley e percebeu que John Wesley era o cara que Deus havia falado em algum momento. Sabe como que foi a infância de John Wesley? Satanás tentou matá-lo várias vezes. Primeiro, teve um dia que John Wesley estava dentro de casa, sozinho. A casa começou a pegar fogo através de uma vela que caiu num dos panos da toalha de mesa, e a casa ficou incendiada. A mãe de John Wesley chegou lá e começou a orar, dizendo assim: não,
O meu filho tem uma promessa, não deixa ele morrer. E de uma forma milagrosa, John Wesley não morreu queimado, embora a casa pegou fogo do alto a baixo. E o que era esse incêndio? Era apenas algo natural? Não, era uma tentativa do diabo matar John Wesley, porque ele era a geração que carregava uma promessa. Irmão, o que eu quero que você se esforce? Que o diabo, ele está nesta terra antes de nós nascermos. Ele conheceu o seu tataravô. Você tem ideia disso ou não? Ele conheceu o seu bisavô. A Bíblia diz no livro de Isaías sobre os espíritos familiares. Ela fala sobre demônios que assistem a nossa geração. Você tem ideia do que eu estou tentando mostrar para você, Clodoaldo? De repente você é alguém que veio de uma origem simples e agora você está tentando elevar a cultura da sua família. Parabéns. Eleve a cultura da sua família, porque você nasceu para elevar o nível da sua geração. Só que o diabo não estará nada contente quando ele te vê se movimentar para mudar a sua geração. Diga: eu carrego uma promessa. E eu preciso entender isso. Você que é jovem, você que já, independente da sua idade, todos nós temos uma palavra profética. Agora isso aqui que eu vou lhe dizer é interessante e necessário. Você já percebeu que quando uma família, um cara, uma mulher, aqui no presente, tem divórcio, você olha na geração dela, vários foram divorciados? Quem já notou isso? Isso não é apenas uma estatística, incompatibilidade conjugal. Não, tem uma história demoníaca por trás. A maioria dessas famílias que tem um histórico de divórcio muito grande, em algum momento no passado Deus falou que eles seriam grandes homens que curariam o casamento. E o diabo, para não deixar, o que ele faz? Implanta divórcio. E aí aquela pessoa que era para ser ferramenta de Deus, ela começa a ser pedra de tropeço. Faz sentido o que eu estou tentando te ensinar? Aí aquela pessoa que é para ser um homem que levanta vários, a vida dela vai escandalizar muitos. Então você tem que entender uma coisa, que existe, antes mesmo de nós nascermos, uma ideia que Deus quer construir na terra através da nossa vida, gente. Aleluia. Diga: obrigado, Senhor. E eu preciso encerrar essa mensagem, mas eu não posso deixar de te dizer isso aqui. Geração. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, e no livro de Joel, capítulo 2 também, por incrível que pareça, uma promessa que todos nós carregamos. Pergunta: qual, apóstolo? De repente está escrito assim, missionário Gabriel: e chegará nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, sim ou não? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria rumores de guerra, aflição, pestes no mundo todo. Então a minha pergunta de novo é: estamos ou não nos últimos dias? A Bíblia diz que sim. E há uma promessa para a geração dos últimos dias. Qual é? Atos capítulo 2. E assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos senhores sonharão sonhos. Só que eu não sei se você percebeu que é um mundo das trevas tentando destruir essa geração que é portadora de uma palavra profética. Estava vendo ontem na reportagem, um garoto de 13 anos em Maceió, uma garota de 13 anos em Maceió, matou o pai por causa de abstinência de celular. Estava vendo agora também recentemente, algumas semanas atrás em São Paulo, um garoto de 15 anos matou os pais porque tirou o celular. Você percebeu que Satanás fez exatamente o que ele sempre fez? Ele estudou o tempo e percebeu que nós, como geração, carregamos uma promessa para esse tempo. E o que ele está tentando fazer? Gerar crise de identidades. Nunca se viu uma geração onde os jovens se matam porque tem depressão, sem nem ter começado a vida direito. Estou errado? Nunca se ouviu falar em todo o tempo da história numa geração
cuja internet traz um excesso de cultura inútil que gera crise de identidade na geração atual. Por que que o diabo está investindo tão pesado através da tecnologia, através das músicas sensuais na geração atual? Simples, porque a geração atual carrega uma palavra profética. Diga para alguém do lado: você faz parte dessa geração. E o que que o diabo quer? Desalinhar essa geração da palavra. Irmão, nós temos que entrar debaixo dessa palavra, nos santificar. E o que que o diabo quer fazer? Nos levar para longe dessa palavra, para que nós não vivamos o que Deus falou ao nosso respeito. Aleluia. Por que que você acha que cresceu o número de pastores que tiram a própria vida? Por que que você acha que aumentou o número de desigrejados? Por que que você acha que a maioria da igreja que cresce não é a protestante, é a igreja dos desviados? Porque essa geração é portadora de algo que o próprio Joel anunciou. Quem foi Joel? Um profeta que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. E Joel disse: assim diz o Senhor, nos últimos dias, para a última geração, a geração do arrebatamento, derramará o Senhor o Espírito sobre eles, e os jovens profetizarão. E o que que o diabo fez? Só ficou atento para perceber o tempo e começar a lutar contra essa geração que está responsável por abrigar um avivamento. Aleluia. Você entende o que o diabo viu em você, irmão? Dá para entender que Satanás, ele conhece tempos e profecias bíblicas, Clodoaldo? Talvez você está aqui e está dizendo assim: apóstolo, isso tudo é muito estranho, já estou prestes a encerrar, mas o que eu preciso te orientar é: eu tenho uma palavra profética sobre mim, e eu preciso me alinhar com ela, preciso buscar a ela, preciso buscar o conhecimento, me lançar. Essa luta que você está enfrentando não é à toa, é porque algo grande da parte de Deus está por vir sobre você. Entenda isso, irmão, entenda isso. Aleluia. Uou, cheio. Diga comigo: nas áreas que eu mais enfrento lutas, são exatamente essas áreas que Deus me levantou para transformar. A sua luta é financeira? Tem uma grande ferramenta dentro de você que Deus pôs. Você só precisa agora descobrir. Qual é a dificuldade? Vocês entenderam o que tem que ser pregado para os jovens aqui? Talvez muitos jovens estão andando e nem sabem quem eles são para esse tempo. Então não pode ser feito reunião de jovens. Não é reunião que Deus quer, é convocação. Sabe qual que é a diferença de reunião? Reunião é onde se tem um assunto interessante, aonde nós chegamos a um denominador. A convocação, o conclamar é diferente, aonde nós nos reunimos para saber o que Deus quer que façamos. Então não podemos ter reunião, jovens, nós temos que ter conclamar, convocação solene, como diz as Escrituras. Põe a mão no seu coração. Olhe para mim, não feche os olhos ainda. Quando você conversa com uma pessoa, você começa a detectar o potencial dessa pessoa sem conviver com ela, sim ou não? Você olha para alguém e só pelas palavras você já percebe a capacidade de realização que ela tem. É ou não é? Sabia que Satanás também tem essas observações? De repente ele olha para você e começa a perceber que em você existe uma capacidade X. Então o que ele vai fazer, ou pelo menos tentar, ou abafar essa capacidade, ou usar essa capacidade por ele. Você acha que Osama Bin Laden não mostrava a capacidade de liderança que ele tinha já quando era pequeno? Se esse cara levantou a Al-Qaeda, se ele teve uma mente para criar a Al-Qaeda, se ele tivesse se convertido, o que podemos imaginar que ele criaria para Deus?
Repito, se o diabo não te abafa, ele vai tentar usar você. Você já percebeu que aqueles caras que ficam nas drogas, nas cracolândia, eles têm talentos de sobra? Já notou? Eles pegam um quadrinho assim, um piso. Não sei se você já viu esse tipo de trabalho de artistas de rua. Eles pegam um pisinho pequenininho e com os dedos, com tinta aguache, eles fazem uma paisagem que a gente fica de cara. Sim ou não? Observa que todo homem talentoso, na maioria das vezes, está escondido em algum lugar. Eu fico olhando esses ateus que viraram filósofos. Alguém já ouviu aquele Karnal? Alguém conhece? O homem inteligente é aquele, não é, Luiz? Imaginou com as palavras de inteligência que ele tem, se ele fosse um pregador, eu perderia de longe para ele. Como é que ele chama? Karnal? Só sei que o sobrenome é Karnal. Leandro Carnal. Ele se julga ateu. Agora imagina se esse cara fosse um pregador. Eu creio que na atualidade a igreja dele teria tanta gente, porque o que ele fala toca. Então, se o diabo não te abafar, ele vai tentar usar o seu dom. Tem dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Ou o diabo te abafou, ele está usando o seu talento. Em qual dos dois pontos você se encontra? Tem só dois tipos de seres humanos na terra: os que são usados ou os que estão bloqueados por demônios. E o terceiro é aqueles que resolveram transcender e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Presta atenção nisso. Deus está ministrando no seu espírito. Você está com áreas que estão defeituosas há tempo. Desperta que tem alguma coisa grande de Deus nessa área na sua vida. Não desanime. Lute para essa mudança acontecer nessa área. Aleluia. Aleluia. De repente nós vamos falar de uma mulher chamada Joyce Meyer. Uma mulher que nasceu de um pai que era cristão, só que o pai dela, ao invés de proteger, desde criancinha abusava sexualmente dela. De repente então Joyce Meyer cresce com raiva de homem, com raiva do pai e determinada a não casar. Ela vai até um culto, abre o coração e Deus curou ela. Ela perdoou o pai dela, ela se casou. E sabe quem que ela é hoje? A mulher que tem o maior ministério evangelístico na nossa atualidade. Ou seja, ela hoje, de doente na alma, ela cura milhões de seres humanos. As áreas que o diabo está tentando destruir, acorde, gente, é as áreas que Deus quer usar você para reformar pessoas. Aleluias. Isso não é uma história, é uma palavra viva para a tua vida. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e começa a dizer: Deus, me alinhe com o meu destino, me alinhe com o meu propósito. Começa a dizer: Deus, me alinhe com o meu propósito, me alinhe com a minha chamada. Deus te chamou para viver o projeto dele. Fale com Deus. Diga: Deus, me alinhe com o meu propósito, me alinhe com a tua vontade, Jesus. Os passados mostra seu passo forte, ó. Deus te trouxe aqui hoje para te alinhar com o propósito dele, para te alinhar com aquilo que ele tem para a tua vida. Vamos! Aleluia! Aleluia! Vamos, geração! Você carrega uma promessa. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Mais uma vez e agita todo meu ser. Sim! Se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Me ajuda, Jesus. Mais uma vez e faz novo.
agita todo o meu ser. Que somos, proclamamos. Uma ferida de sim, Jesus. Haha. Segure, diga: Senhor, me alinhe com o teu projeto. Diga: me alinhe com o teu propósito. Diga: eu aceito o teu projeto, eu aceito a tua vontade.